Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 29 de abril de 2023, hoje é dia importante. Celebramos a grande doutora da Igreja, Santa Catarina de Sena. E hoje também, continuando a nossa peregrinação, vamos a lugares incríveis. A gruta onde Jesus ensinou o Pai Nosso, o Monte das Oliveiras, o Templo da Ascensão, a Basílica da Agonia, o Getsêmani, isso tudo em Jerusalém. E à tarde para Belém e a missa na Gruta de São Jerônimo, onde ele traduziu a Bíblia. Continue acompanhando nossa viagem pelo Instagram e também pelo YouTube. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que inflamastes de amor Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da Igreja, concedei-nos por sua intercessão participar do mistério de Cristo e exultar em sua glória. Amém. João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje descreve a reação negativa dos discípulos à revelação de Jesus sobre o pão da vida. Os judeus e os discípulos manifestam a sua descrença. Essas pessoas não renasceram pelo Espírito Santo, portanto não podem crer na revelação de Jesus, por isso a fala de Cristo lhes parece dura, absurda e inaceitável. Perante o escândalo dos discípulos incrédulos, Jesus fala imediatamente do acontecimento final da sua existência terrena, que poderia ser a causa de um escândalo maior. É Jesus, com a sua natureza humana, que sobe ao céu. O escândalo da ascensão é porque um homem ter subido a Deus, onde exerce a função de advogado a nosso favor, na visão deles, é um tremendo absurdo, como está na primeira carta de São João, capítulo 2. A razão pela qual os discípulos permanecem incrédulos é que eles não se deixam vivificar pelo Espírito Santo e, portanto, são dominados pela carne, são escravos da natureza e do instinto humano, que não conseguem aceitar o mistério sublime da revelação do Filho de Deus. No que diz respeito à revelação do Filho de Deus, a carne, ou seja, todas as capacidades do homem se torna inútil, porque somente o Espírito dá a vida de Deus. De fato, a natureza humana é incapaz de transcender seus limites para acolher as palavras de Jesus, que são Espírito e vida. Daí a necessidade da fé, para acolher a revelação de Cristo e do seu corpo e sangue na Eucaristia.
Somente o Espírito Santo pode fazer o homem subir ao nível divino das palavras de Cristo. Precisamente por isso, nos escritos de João, o Espírito Santo é apresentado como o Espírito da Verdade, João 14, 15, ou seja, como a pessoa divina em função da revelação de Jesus, enquanto ele deve fazer no coração dos homens a revelação do Verbo encarnado. Jesus termina seu diálogo constatando com tristeza que alguns de seus discípulos não acreditam. Ele dá a explicação final da incredulidade dos discípulos, como fez com relação aos judeus. A adesão à pessoa de Jesus é um dom de Deus, que o homem pode aceitar ou rejeitar. No versículo 66, é descrita a conclusão da crise espiritual dos discípulos incrédulos. Eles abandonam Jesus e não o seguem mais. Perante a saída maciça de tantos discípulos, Jesus põe à prova também os 12, perguntando-lhes: quereis vós também ir embora? Versículo 67. Jesus convida os apóstolos a renovarem a sua escolha, ou aceitam a sua revelação, mesmo sendo ela desconcertante, ou a abandonam e vão embora. A resposta à pergunta provocativa de Cristo vem de Simão Pedro, que em nome dos 12 professa sua fé na messianidade divina de Jesus, reconhecendo nele o Senhor que tem palavras de vida eterna. O que para outros é uma fala dura, absurda, inaceitável, para Pedro são palavras de vida eterna. A mesma coisa é: o que é escandaloso para o homem segundo a carne é fonte de vida eterna para aquele que crê. E como dito no início, hoje a igreja celebra Santa Catarina de Sena, a voz de Deus, a doutora da igreja. Catarina nasceu em Siena, Itália, em 25 de março de 1347. Ela foi a 24ª filha de um tintureiro chamado Giacomo de Benincasa. Desde pequena dedicou a sua infância a Deus. Fez parte da Ordem Terceira de São Domingos. Aos 7 anos, consagrou a Deus a sua virgindade, juntamente na presença espiritual da Virgem Maria. Nessa época, ela já relatava visões nos seus momentos de oração. Por volta dos 15 anos, por meio de um sonho, São Domingos apareceu-lhe, resultando na sua entrada para a Ordem Terceira Dominicana. A partir disso, ela intensificou as suas orações, além da prática do jejum, as mortificações corporais e também constantes. Por ser de uma família simples, Catarina aprendeu a ler e escrever já adulta, ainda assim com dificuldades. Não obstante, seus ensinamentos são encontrados na obra O Diálogo, no qual é tratado a busca de Deus e o conhecimento da verdade. Ademais, escreveu mais de 380 cartas destinadas aos anônimos, reis e papas, evangelizando por todo o território romano. Naquele momento havia o cisma católico, e por isso a igreja era influenciada pela política francesa. Graças a uma dessas cartas, ela conseguiu que o verdadeiro Papa Urbano VI assumisse o governo da igreja e regressasse a Roma. Nesse período, a peste negra assolou a Europa, fazendo 1/3 da população desse continente como vítimas. Diante dessa situação, Catarina saiu de sua clausura e se dedicou a cuidar dos doentes, também por meio de orações. Seu exemplo gerou a conversão de várias pessoas. Ao final da sua vida, ela teve a graça de receber os estigmas de Cristo. Ela uniu-se inteiramente a Ele. Seus últimos dias contaram com diversas provações. Instantes antes da sua morte, teria falado: partindo do corpo, eu, na verdade, consumi e entreguei a minha vida na igreja e pela igreja, que é para mim uma graça extremamente singular. Catarina morreu no dia 29 de abril de 1380. E agora, para encerrar o nosso podcast de hoje, vamos fazer a oração oficial, pedindo a intercessão de Santa Catarina de Sena. Ó notável maravilha da Igreja, serva virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes
e pelo que conseguistes para a Igreja e a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos. Volte teu bondoso olhar para mim, que, confiante na tua poderosa proteção, pede com todo o ardor da afeição e suplica a ti que obtenha pelas tuas preces o favor que ardentemente desejo. Com a tua imensa caridade, recebestes de Deus os mais estupendos milagres e tornou-se a alegria e a esperança de todos nós, que oramos a ti e rogamos ao teu coração. Tu recebestes do Divino Redentor. Serva e Virgem, demonstre de novo o teu poder e a tua caridade, e o seu nome será novamente exaltado e abençoado, e consiga para nós a graça suplicada com a eficácia de sua intercessão junto a Jesus, e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso, em eterna alegria e felicidade. Amém. Por intercessão de Santa Catarina de Sena, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e nos encontramos religiosamente amanhã. Espero por você.